Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta véspera de um jogo importante do Esporte Clube Internacional contra o Tolima, 9h30 da noite amanhã no Beira-Rio. E, para muitos, o jogo mais importante do ano. E, claro que sempre vai ser o próximo, o jogo mais importante do ano. É que esse aí, se o Internacional não passar, não tem próximo na Taça Libertadores da América. Assim como contra a Universidade do Chile também. Tinha que ganhar, tinha empatado no Chile. Então, o Inter foi adiando o jogo mais importante. Esse, até o momento, é o jogo mais importante, inclusive do que o próprio Clássico Grenal, que causou um dano ao Internacional de não chegar na final do campeonato estadual, no primeiro turno do campeonato estadual. No entanto, o Grêmio acabou perdendo para o Caxias e quem levou o caneco foi o Caxias. Aliás, o Caxias está de festa em festa, né? Volta a treinar só nessa quarta-feira e depois é que vai se preparar para o jogo contra o Internacional, justo para quem já levantou o caneco e agora espera pelo adversário vencedor do retorno ou ele próprio, Caxias, ganhar também o segundo turno. Será Flávio Dutra, Paulo Rogério dos Santos e agora uma atração importante aqui, né? O padre Leandro Chiarello, lá de Roma, direto para o nosso Cadeira Cativa. Veio Obrigado. Só com Cadeira Cativa, sabia, Flávio? Sim, programa abençoado. Foi meu pároco lá na igreja de São Sebastião, né? De Petrópolis, né? E prazer em revê-lo, né? Você e o Pedro Simon iam, né? Que é a vizinha ali, né? Na loja Salem, bem do lado ali, e sempre as missas das 6 lá, junto com meu pai falecido e saudoso. O senhor fez o batizado da filha do Noveleto? A primeira comunhão. A primeira comunhão, eu fui nesse exatamente, dia. Estava naquela... Eu fui lá, era cedo da manhã. 10 horas da manhã. E depois eu ia pro futebol, né? Sim, aí quando eu cheguei no jogo, tu me chamaste lá. Padre, vem aqui. Mas eu queria saber do Padre Leandro, tá? Se amanhã vai ser celebração. Paulo Rogério dos Santos também conosco. Vai ser celebração ou vai ser extremoção, Padre Leandro? Não, celebração. Amanhã não. Vai ser o quê? Cremação? Não, extremoção. Amanhã vai ser. Não, aí não tem extremoção, é direto já. É direto pra cremação ou pro sepultamento, né? Não tem meio termo amanhã. Não. Amanhã nós estamos confiantes. Confiando no quê, pai? Numa vitória. Boa, elástica, fácil. Não, a Libertadores sempre tem as suas particularidades, né? Às vezes, equipes que a gente qualifica como inexpressivas, num jogo de Libertadores, elas dão uma resposta, às vezes, surpreendente. Mas eu acho que o Internacional tem condições de tranquilamente vencer o jogo amanhã. Agora, foi muito ruim o jogo lá, né, Paulo Rogério? Mas o Tolima não é um lixo, né? Como já referiram. O Tolima é uma equipe bem organizada, tem suas limitações visíveis, mas causou problemas ao Internacional lá e tem um histórico recente de causar dificuldades jogando fora. Parece que 6 meses jogando fora e não perdeu uma partida. Então não é um adversário fácil. Nós também temos as nossas dificuldades nesse começo de trabalho do Cudê. Então é um jogo firme. Eu não levo de barbada, não. Vai ser um jogo difícil. O Tolima, lá ele não foi ousado. Só se aqui no contra-ataque e tal, o Internacional ofereça espaços generosos, que não é do Internacional. O Bruno Fux deu uma entrevista interessante, que a defesa do Internacional está sendo execrada, mas não tivesse tomado aquele gol aos 46 do Grêmio, faria 6 jogos que não tomava um gol. Ele disse, eu não estou entendendo aí, porque todo mundo está dando pau na dupla de zaga e tal. Se não tivesse tomado o gol do Grêmio, estava 6 jogos sem... Mas isso é mérito da defesa ou do esquema que está mais fechadinho? Está feio. O Internacional empatou 3 de 0 a 0. Não, mas aquele gol, aos 45 do segundo tempo, tu estavas comentando na Rádio Guaíba, o Internacional está extenuado, na Rádio Grenal. Eu nem ia corrigir, porque foram tantos anos. Na Rádio Grenal tu disseste, o Internacional está extenuado, os jogadores correram o tempo todo, tá já contando os minutos para... eu falei um pouco antes. Exatamente, e logo em seguida o Everton pega a bola sozinho
e cruza e aí o mérito do... Bastava olhar, e a cabine do Beira-Rio era generosa com os comentaristas, né? Então, é muito perto. Os jogadores do Internacional vinham voltando sempre mais devagar, a cada lance. Tá? E o Grêmio estava só no contra-ataque, por incrível que pareça. O Inter com 10 atacava e o Grêmio de vez em quando tentava ir. Mas eu vou discordar do Padiliano. Tá certo, o Everton cruzou relativamente livre. Mas era uma questão de marcação do Diego. Ali, aquela bola pro zagueiro. Era do Cuesta. Não, os dois estavam fora da posição. Tá. Não, mas com certeza ele teve mérito. Tá, teve mérito. Eu acho que o mérito dele foi aquele salto quase... Não, mas ele é bom cabeceador. Dario? Não, R7. O Cristiano Ronaldo. Não, aí não. Dario tá bom, não. Mas aquela do R7 é inédita. Aquilo não parava mais de subir. Mas foi uma bela cabeceada bem alta, né? Foi. Até brincaram que era o Dario, né? E tem um outro risco aí, que é esse Campaz, né? Porque há muito tempo eu não vi um jogador não precisar ajeitar para chutar, né? E agora no final de semana contra o Júnior Barranquilla, ele andou chutando 5, 6, né? O goleiro do Júnior Barranquilla foi o melhor em campo. Mas parece que eles tiveram um problema lá de transferência de jogo, tá? O que de alguma maneira beneficia o Inter, porque houve questão de chuva ou mau tempo. O jogo era sábado, jogaram 20 minutos ou 30 minutos sábado. Isso, teve que jogar em 2 dias seguidos. Mas o esquema do Tolima, é bem claro. São 2 linhas de 4 bem fechadas, compactadas. Tem um zagueiro de 2 metros, que é o Quinones. Exatamente, bom zagueiro, hein? O goleiro também tem 2 metros. Especulando com 2 atacantes. Eles vão usar o mesmo esquema aqui. E os atacantes deles são bons. Tem um mais para a esquerda ali que é muito habilidoso e muito veloz. Então, não vai ser fácil, não. E as 2 linhas. A dificuldade do Internacional lá em fazer um gol fora passa também por essas 2 linhas de 4 do Tolima muito bem armadas, né? Estavam fechados atrás. Meu pai me lembrou de um detalhe que eu não recordava. O Grenal estava para o Internacional. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio tinha um gás novo, o Grêmio tinha feito as 3 substituições e tinha colocado o PP e tinha colocado o Thiago Neves, que não entrou bem. Né? O Grêmio acabou arriscando um pouquinho mais no final. O Internacional só tinha feito... Uma substituição? Não, acho que uma foi lá na Colômbia. Eu acho que no Grenal ele tinha feito outra, sim. Bom, não me lembro. Lá na Colômbia foi uma só. Lá na Colômbia foi uma só. Mas o Inter lá ficou feliz com o empate em 0-0. O que de todo não é ruim. Mas se tivesse conseguido 1-1... mas dos empates é o pior, né? É o pior. Dos empates é o pior. Começa o jogo dando pênalti. Eu vou discordar do Paulo Rogério também, tá? Eu venho aqui para discordar hoje. Jornalista... Mas é discordar positivo. E eu acho que vai ser um jogo muito fácil para o Inter. Muito fácil. O time que eu vi do Tolima lá, com alguma firula a mais de um outro jogador, é muito fraco. Tá? É um dos nossos gauchão aí com grife. Né? Só isso. Não creio que vai fazer frente ao Internacional. Ele está mal no campeonato dele. Não, sem dúvida, sem dúvida. Está em 5º lugar. Não, 13º. 13º? Puxa. Mas é que o campeonato também recém começou, né? Tem 7, 8 rodadas só. Mas já dá para tirar uma temperatura, né? Um ponto aí faz diferença. Aí já 2, 3 pontos. Agora, esse saldo qualificado, ele é traiçoeiro, né? Porque o time se desespera. Eu me lembro quando o Internacional empatou 1-1 com o Peñarol lá em Montevidéu. Comemorou. Veio aqui, o Oscar já saiu ganhando 1-0. E daí o Peñarol virou para 2-1. Bom, aí o Internacional se desarrumou, né, dentro de campo. Então eu vou usar 2 exemplos mais recentes: Grêmio de River Plate e Grêmio de Atlético Paranaense. O Grêmio e River Plate foi inacreditável. Os 30. Porque ainda perdeu um gol antes com o Everton para sacramentar já o que já estava praticamente definido. Aí o Everton perde o gol, aí vem a expulsão do Bressan, né? E aí vem o gol com a mão. Foi tudo no mesmo jogo, né? Tudo no mesmo jogo. E o técnico desceu para o vestiário quando não podia ter descido. É que Libertadores tem esses senões, né? De repente a gente pensa que o time não está... Deixa eu fazer uma provocação aos 2 colorados da coisa. Vamos partir do princípio que o Inter classifica. Sim. Tá. Então vai ter um grupão esse altamente perigoso, que é Grêmio, América de Cali, Inter e Universidade Católica. Universidade Católica do Chile. Tá?
que vocês acham que vai acontecer com o Inter nesse grupo? Qual é a perspectiva? Olha, nós estamos tão focados, pelo menos o clube, a gestão, está tão focado nesse resultado agora que não se fez essa avaliação ainda, né? Mas pertinentemente. É depois de amanhã, né? É depois de amanhã. Sim. A próxima fase é depois de amanhã, né? Mas vamos vencer primeiro. É logo ali. Logo ali. Vamos vencer primeiro amanhã. Vai ser pedreira. São quatro times de ponta e que estão jogando bem. Até a Universidade do Chile a Universidade Católica está bem. O grupo da morte? Está bem, não. Agora acontece assim, eu acho que a gente tem que ter com o Internacional o mesmo critério que a gente tem com outros clubes. Quer dizer, o Internacional está se ajeitando. Talvez daqui a um mês já esteja. Quem é que está jogando bem no Brasil? Flamengo? E ainda nem assim. Nem sei se o Flamengo está jogando bem. Vai pro terceiro. Vai pro terceiro título agora domingo. Sim, mas. Meio de semana. Não, mas aí tem que ver também ganhar do Boa Vista, né? Mas teve que virar. Sim, mas com tudo. O Grêmio não ganha aqui. Então, o Grêmio não consegue ganhar aqui. Então, saudemos o que ganha, né? Não, tudo bem, mas eu acho que ainda é muito cedo pra gente. Eu acho que o contexto está colocando o Flamengo como imbatível. Eu acho que eu tenho minhas reservas em relação a isso. É um bom time? É um bom time. Tem bons jogadores? Tem bons jogadores. Tem grupo, né? Tem grupo. O treinador deu uma ajeitada no time e conseguiu. E tá com sorte também. Até chegar a ser imbatível. Eu sei quem não tá bem. O Corinthians. Perdeu, esse final de semana perdeu de novo, né? Perdeu pro Águas Claras. Em compensação, São Paulo deu uma crescidinha, né? Não, Água Santa. Água Santa. Água Santa. Tá justificado. Tá justificado. Em breve já vão pedir a cabeça do treinador. Mas já estão pedindo. Que os jogadores não estão entendendo o esquema, que os jogadores estão achando ele muito nariz empinado. E o Luan, como é que tá? Se acertou no Corinthians? Não. Tá perdido igual os outros. Mas a Fiel foi bem ontem no Carnaval, né? De repente salva. Parece o Grêmio quando estava mal, que ele já nos... O ônibus, o site. A camiseta. Agora, o que preocupa mais nessa arrancada de Grêmio Internacional? O elenco é suficiente? É insuficiente? A mudança que o Inter fez, que foi quase radical, né? Eu digo quase porque mandou 20 embora e trouxe 10. Não, mas isso aconteceu de alguma maneira nos últimos 3 anos, né? Tem acontecido nos últimos anos essa renovação do time, né? O que, por um lado, traz prejuízo. Por outro lado, também, se não desempenhou, tem mais que rodar, né? Eu penso que a maior dificuldade nesse momento é o Kudê, o Tchatcho, achar a forma e os jogadores, né? Que é a grande dificuldade no momento. Ele tem um ferramental novo, tem atletas bons que foram contratados, e tem mais um chegando aí que é um atacante. Então, a grande dificuldade nesse momento, que parece ser a do Grêmio também. Embora o Renato já conheça mais o grupo, tem umas peças novas ali que ele está com dificuldade de formar o time. Eu tinha ouvido um comentário elogioso em relação ao Grêmio, que os 2 laterais que o Grêmio tinha contratado eram espetaculares e que se encaixavam dentro do esquema do Grêmio. E agora, nos últimos dias, me parece que houve uma reversão, estão criticando os 2 laterais que não fazem Não, o Caio Henrique nem estreou. Não, mas o lateral direito, eu sempre gostei dele quando ele jogava no Santos. Sempre gostei dele como jogava no Santos. Pode não ser a 7ª maravilha do mundo, nós temos uma crise de laterais no Brasil. Tá? Mais perto do que o Grêmio tinha, estão uns quilômetros na frente. Tá? Mas o que eu ouvi o comentário é que ele não abre, ele não dá a oportunidade. Comentários que eu estou ouvindo, estou reproduzindo o que eu estou ouvindo eu acho que ele fecha, ele vem em direção à área e isso atrapalha o jogo do Grêmio. Em complemento ao que o senhor está dizendo, o que o Paulo Rogério disse também, tá? Eu acho que o Renato está devendo mais que o Kudê. Por quê? Porque o Kudê chegou agora numa cultura diferente, um time em formação, muita mudança, muito isso, muito aquilo outro. Tá? Ele está trazendo uma ideia nova para
o Inter avançar. O Renato, há 3 ou 4 temporadas aí, já era para ter dado uma resposta. Tá? E está cometendo os mesmos erros jogo a jogo. As mesmas substituições equivocadas. Pô, até as pedras da rua, o carpete aqui do estúdio sabe que está errado e o Renato não sabe. Eu acho que o comentarista de sábado pura criticou muito a substituição. Quem é, né? Vou me apresentar. Mas olha aqui, ó, eu acho que ele errou nas 3 substituições. Nas 3. Se ele o Grenal com 10 jogadores adversários, ele entregou o meio-campo Internacional. Entregou de bandeja. Que ele tinha ganho no primeiro tempo. Tinha ganho, tá? E aí o Cudê, aliás, me chamou a atenção, o Cudê nesse segundo tempo mostrou que veio. Armou o time com 4-4-2, né? O que precisava fazer e deu uma boa resposta. Tá? No sábado, eu achava que o Thiago Neves tinha que ter entrado no intervalo no lugar de um dos volantes. Para mim, o escolhido seria o Maicon, porque já estava trotando no primeiro tempo. Sim, estava errando na bola. Né? Eu disse isso aí. Eu nunca vi o Maicon errar tanto passe. Acho que ele está inseguro, porque essa lesão não pode operar, e ele tem que dosar dentro de campo. Então ele dá o pique, mas não dá o pique. Né? Ele arrisca esticar um pouquinho mais, mas não arrisca tanto. Então acho que ele está meia boca. Então, meia boca por meia boca fica com o Lucas Silva. É um jogo só, ele não vai passar a ser reserva nem nada. O Renato me parece que tem receio de meter a mão com o Maicon. Tomou uma mijada aí que todo mundo viu no Grenal. E aí dizer, eu não vou me expor de novo. A outra substituição, que é inexplicável, é a entrada do Luciano. Tem Pepe e Ferreirinha, que são bem mais insinuantes, mas mete o Everton do lado do Diego Souza e bota o guri pelo lado. É um jogador agudo, né? Exatamente. E aí, mas o Everton é mais... Mas não estava. O Everton, depois que pisou na bola, ele não queria mais correr. Ele estava encabulado, ele estava meio lesionado, ameaçou ser substituído e tal. Voltou para o segundo tempo, bom, se voltou é porque está bem. E não estava bem. Ele ficou se dosando. E a terceira é ridícula. O Renato ficou bravo com o nosso colega, o Diogo Rossi, foi indelicado. Né? Diz que tem que estudar onde é que... Eu vi a reprodução há pouco da entrevista. E o pior é que eu botei o repórter na fria. Eu disse, eu quero ver ele explicar, trocar um lateral por outro, tá perdendo aos 38 minutos do segundo tempo. O Rec e amigos, eu vou dar outra coisa que eu não consigo entender. O Grêmio é sensato pelo toque de bola e mais pelo toque de bola e pela permanência com a bola. Não chutou uma bola igual. Não chutou. Chutou uma com o Diego Souza no primeiro tempo. E aí tirou quem chuta. E nada mais. E tirou quem chuta. O Lucas Silva chuta. É só dizer para ele, chuta, clareia e chuta. Mas parece que o jogador também, dentro dessa tua ideia, parece que também estão com um pouquinho de receio dessa finalização, né? Mas eu acho que o Grêmio também tem uma ideia de que ele vai ganhar a hora que ele quer. Mas aí... Então, vão ganhar a hora que quer, nós somos o segundo melhor time do Brasil. Primeiro é o Flamengo, somos nós. E aí chama-se arrogância. E aí o negócio não é fácil. Não, e em começo de temporada... Porque fazer gol não é fácil. A gente pensa, aquela goleira é enorme, não é fácil. Começo de temporada não ganha o melhor. Ganha quem tiver mais perto. Não ganha o melhor. É só ver aí, ó. O Boa Vista deu um sufoco no Flamengo. O Água Santa ganhou do Corinthians. O Patrocinense está incomodando lá no Campeonato Mineiro. E aqui o Caxias foi campeão. E o time que mais fez pontos, né? Já 16 na final, né? Mas agora só conta os 10 que ele fez, né? O Internacional é o líder, tem 13. 13 o Inter, 11 o Ipiranga, 10 o Caxias. Mas o Caxias, no confronto direto contra o Inter, já pode... Sim, até eu achei estranha essa tabela do Campeonato Gaúcho, porque o Internacional só joga fora. E longe. Não. O Juventude jogou em Caxias. Juventude jogou em Caxias, ganhou de 1-0. São Luís em Juí. Ipiranga em Erechim. E 2 em Porto Alegre. E agora vai jogar com Caxias em Caxias. E o Grêmio joga o Juventude em Porto Alegre. Já tinha jogado o Caxias em Porto Alegre. Quer dizer, não sei como é que faz. Mas o sorteio no começo... É sorteio? No primeiro turno, deu azar o Internacional. Mas não tem um ponto de equilíbrio assim que... Tem. É que são 11 jogos. Alguém vai jogar 6. Vai ter uma perna... O Internacional deu azar. O Inter é daqueles que deu azar. E o Grêmio, ao contrário, jogou em casa. O Grêmio vai jogar... Mas, padre, não adiantou nada, né? Parece que... Sim, certo. Qual é a vantagem, não? A que ganhou no Beira-Rio. A classificação foi no Beira-Rio.
O Inter Mas a gente tem que chorar também um pouquinho, né? Mas, padre, o Inter, ao jogar contra o Grêmio no Beira-Rio, equilibrou, ficou 3 em casa e 3 fora. Sim, mas aí era fora, aí já era diferente. E o Grêmio jogou mais fora. Não, o Grêmio jogou 3 em casa e 2 fora, o turno. Não, 4. Não, o turno. 4 fora. Não. Eu sei o que o senhor quer dizer, mas e a semifinal e final? Não, mas semifinal é diferente, aí não dá pra contar. Mas o campeonato só terminou no sábado de carnaval. A tabela. Sim, a tabela, o Inter deu azar. A tabela, o Inter jogou 3 fora e 2 em casa. Isso. E eu tava chulhando pra jogar. Mas que não tem 2,5, né, Patrick? Não dá. Eu tava jogando. Se o senhor quiser, joga 45 no 45 no. Eu tava chulhando porque o jogo fosse em casa pra mim poder ir, porque faz 3 anos que eu não vou no jogo e aí tudo era fora. É verdade. E outra, jogou contra times fortes fora. Jogou. O Juventude e o Ipiranga. Se deu bem. Acabou ganhando do Juventude e empatando com o Ipiranga. Que ali garantiu a primeira colocação. E empatou com o Ipiranga lá. Que ali o Inter virou o primeiro colocado. Agora, em termos de projeção para o segundo turno, se o Inter só tomar uma tamancada do Caxias... Já saiu? Não, o Caxias pode se assanhar, porque depois tem Grenal. Sim. Eles vão se matar, no Beira-Rio esse Grenal. Vão se matar. Beira-Rio. Aí de novo o Grêmio vai jogar... No Beira-Rio de novo? De novo. Sim, porque... Agora é o da tabela. Antes era o da vantagem. Tá certo. Aí o Inter vai jogar 3 em casa, incluindo o Grenal, e 2 fora. Não. Claro, são 5 jogos. Não, 6 jogos. 3 em casa e 3 fora. Porque agora é aí que está. O Inter tem o prejuízo. De cabo a rabo. Pois é. Não, o segundo turno então, são 6. Tá valendo. Tá legitimado. É porque agora são 6 jogos. Que agora é um grupo contra o outro. Sim, um grupo contra o outro. Aí é que estava o prejuízo. Isso tem uma vantagem, né? Já dá para justificar eventual fracasso, tá? Segundo, tá? É uma emulação para o time. Nós temos que vencer esse desafio. Né? O Inter só joga com o São José em Porto Alegre. E o São José, o Grêmio. Sim. Porto Alegre? E o Aimoré. Não, Porto Alegre, tu diz Pastaria ou Porto Alegre? Não, Porto Alegre, Beira-Rio. Não, aí tem mais o Aimoré. Sim, o Aimoré joga em Porto Alegre. E o São José também em Porto Alegre, porque é no Zequinha. Não, Então é uma tabela que agora sorri para o Internacional. Vai sair 2 vezes. 4 em Porto Alegre. 4 em Porto Alegre e 2 fora. No fim tem a compensação. Só que no São José é gramado sintético. Sim. Ou seja, o Gauchão pegou fogo. Pegou. Essa vitória do Mas eu não Caxias. sei por que estão dizendo que... Mas aqui tem uma saída pro Inter. Não. Cai fora da Libertadores e foca no Gauchão. Não é o... Esses dias, pois eu respondi no Facebook para um comentário que o Grêmio teria reclamado que o Internacional está mais na televisão que o Grêmio. Aí eu respondi, é só ano que vem entrar na pré-Libertadores. O Grêmio ano que vem entrando na pré-Libertadores vai ter mais exposição. Deve ter lhe xingado, né, padre? Sim, mas não tem problema. Em nome do nosso Senhor. Quando é um xingamento respeitoso, tudo bem. Não mas existe xingamento respeitoso? Não, é que às vezes as pessoas ultrapassam o limite da... Me diga, qual é a expectativa, Paulo Rogério, tu especialmente, qual é a expectativa de público amanhã? Estão falando em 40 mil. Pelo check-in já passou dos 25 mil. É bom sinal. Isso é um bom sinal. Pelo check-in e pela compra pela internet. Então a expectativa tem mais 2 dias aí ainda, né? Inteiros. A expectativa é que chega a 40 mil. É bom público, hein? Muito bom, excelente. Padre, o que tem passa? O retorno, né? O retorno do pessoal que está voltando da praia. Né? O que passa na televisão lá? Pay-per-view até que ponto? Não. Do Campeonato Brasileiro não passa nada. Tem a... Globo Play, aquela? Tem a Globo Internacional que passa os jogos que passa na TV aberta. Depois... Pela internet. Pela internet aí. Tem o pago, isso, que a gente paga a mensalidade e aí pode acessar. Conte para nós a história lá o senhor estava contando antes dos 2 estádios de Milão lá. Para ver se ele se adaptaria à realidade de Porto Alegre. Não, que Milão tem um grande estádio. Sim. Certo? San Siro. San Siro quando joga o Milan. E Giuseppe Meazza quando joga a Inter
de Milão. Então aí a gente vê Estádio Giuseppe Meazza, sabe que é o mesmo estádio, mas tem dois nomes, um nome dado pela Milan e outro nome dado pela Inter de Milão, mas o estádio é o mesmo. E é verdade que os museus são próximos ali? Eu nunca entrei naqueles museus. Os museus são ligados um ao outro. Imagina aqui Grêmio e Inter no mesmo estádio com os museus próximos. Quebrar tudo. Eu estive lá na Copa do Mundo e é um estádio de Copa do Mundo, né? San Siro é um estádio. Capacidade de 60 mil? Eu creio que foi o Brasil que ganhou lá na Itália, não foi? Foi a final da Copa, eu não me lembro agora se foi o Brasil que ganhou. Não, o Brasil do Lazzaroni. Na Copa da Itália, o Brasil. Foi o Lazzaroni. Foi desclassificado lá no Dele Alpi. Sim, eu estava lá. No Dele Alpi em Turim. Era uma seleção ruim do Lazzaroni, né? Inclusive, o hotel que eu fiquei era na frente do Dele Alpi, Motel Gallant, nunca vamos esquecer. Que agora foi demolido, né? O Dele Alpi foi demolido. Mas eu estava certo para ir no dia 15. Eu estaria embarcando para Milão agora. Dia 11 agora. E eu já tinha escolhido até o jogo que eu queria assistir no San Siro. Ia ter Milan e Roma. Jogaço. O preço dos ingressos está lá em cima, né? Mas tô cancelando a viagem aí em função da onda do coronavírus. Eu não posso cancelar. Daqui a 1 hora mais ou menos eu já estou no aeroporto. Mas o senhor fica protegido nos muros do Vaticano, padre. O senhor tem proteção de vida. Não chegou ainda em Roma. Roma ainda está... O senhor permite uma pergunta extra futebol? Sim. O senhor assistiu o filme Dois Papas? Eu não assisti o filme. O senhor pipocou, hein? Não. Eu já li comentários, já ouvi pessoas que assistiram, mas eu pessoalmente não. Eu não tenho muita paciência para filme. Não, mas eu recomendo. Por isso eu gosto de futebol, que é uma coisa dinâmica. Filme, às vezes a gente fica vendo aquilo ali. Mas eles tratam de futebol no filme. O final do filme, tá? Vou dar o spoiler aqui, é os dois assistindo a decisão da Itália e Argentina. Itália e Argentina. Alemanha e Argentina. Sim. Da Copa do Mundo. Claro, o Papa alemão e o Papa argentino. Muito interessante. Era aí que tu queria chegar. Só. Foi em 86. Só nisso. Não, foi a Copa da Itália. Já é isso mesmo, de 90. A Copa que a Alemanha foi campeã. Não, foi a Copa do Brasil. Foi a decisão. Agora recente, 2014. 2014, foi a Copa Brasileira. É verdade. 2014, no Maracanã. 1-0 para a Alemanha na prorrogação. É verdade. E o que você achou do filme? Eu achei maravilhoso o filme. Não, é interessante. Muito bom. Pelo que eu ouvi, é interessante. Eu gostei do filme. O roteiro porque o roteiro ele parte do que um publicou e o que o outro publicou. E aí faz os diálogos, né? Pelo que o comentário que eu ouvi, alguns, a figura de Bento XVI é um pouco humanizada. Não é muito, não é que ela seja depreciativa, ela é um pouco diminuída e uma exaltação um pouco do Papa Francisco. Mas tu sabe que eu estava assistindo, 2, 3 domingos atrás, uma entrevista do Fernando Meirelles, que é o diretor, o belo diretor brasileiro, no Manhattan Connection, tá? E ele teve na Argentina para fazer uma pesquisa e tal, e não voltou muito satisfeito com o que ele ouviu do Bergoglio, do Jorge Bergoglio. Cardeal Bergoglio. Mas eu acho que ele ficou mais impactado ainda porque no Vaticano, o senhor trabalha lá, sabe como é? Tem eu acho que às quartas-feiras tem uma cerimônia. Tem a catequese do Papa. Tem ali uma área, eu vou usar uma área VIP e tal, que são os convidados. E o Papa vai ali e faz o beijamão e tal. Né? E o Fernando Meirelles chegou pro Papa e disse: olha, eu estou dirigindo um filme assim, assado, que estou com 2 papas, tá? E o Bergoglio nem deu bola, o Fernando ficou muito impactado com isso, porque achou que o Papa ia reverenciá-lo por causa disso. Ele ficou muito constrangido que o Papa não deu a mínima para o filme dele. Provavelmente deve ter assistido, né? Bom, essa cena, desculpa, Reg, essa cena aparece no filme, dessa informalidade aí. Sim, mas não com o Fernando Meirelles, aparece ele cumprimentando as pessoas. E ele conta também, eu achei muito interessante que o Fernando Meirelles diz que ele costuma na véspera, às vezes até antes da filmagem, mexer no roteiro, tá?
E tem uma cena que tu vai te lembrar, que estão no anexo da Capela Sistina, parece que é a sala do choro. Sim. Depois que o Papa é eleito, a carga emocional muito grande, o Papa vai ali e começa a chorar. Parece que a tradição é essa. Sim. Então os dois ali, o Bento leva ele, o Bergoglio, para essa sala e eles pedem uma pizza. Imagina o Papa e o futuro Papa comendo pizza. Não é que o cara fica comendo, não. Achei muito interessante. Hoje a gente comentou. Ontem a gente comentou na rádio. Sim. Agora, padre, o que o senhor prevê? 2-0, 3-0, 2-1? Não, 2-1 é para nos matar do coração. Não. O senhor acha que vai ser barbado, então? Não acho que vai ser barbado. Eu já disse que vai ser. É um jogo difícil, mas 2-0 para nos deixar tranquilo, né? Porque 2-1, mas se um tomar escanteio no último minuto do segundo tempo, aí é para matar qualquer um, né? Então tem que ser uns 2-0, assim como foi com a Universidade do Chile. 2-0 já dá uma aliviada no coração. Paulo Rogério, o que acha? 1-0, um resultado com sofrimento. 40 do segundo tempo. 40 do segundo tempo. Gosta de sofrer, né? Eu já estou acostumado. 1-0 é resultado. Nós temos que passar dessa fase e alcançar a fase de grupos aí. O Inter só perde pro Inter. Estou convencido. Só perde pro Inter, só se fizer muita bobagem. Eu acho que vai ser uns 3-0. Mas é muito limitado o Tolima. E o Inter? Mas o Inter a verdade é que o Inter está no crescimento. Né? Daqui a pouco encaixa. É questão de tempo. Encaixa. Eu também acho que o Internacional vai encaixar. Com o Musto. Se os comentaristas não baterem tanto... Mas esse argentino tem uma peculiaridade. Quanto mais bate, mais ele... Eles não são de ceder. Se ele tiver convicção e conhecimento pleno, e tem, que levou esse Musto, inclusive, para o México, onde ele se deu mal, no Tijuana, ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Mas eu acho que ele deveria, agora uma corneta aí, ele deveria ter aprendido ali no Grenal. O Grenal, depois que nós ficamos com 10, parece que a nossa sistema ganhou mais consistência. Foi a impressão que eu tive. Ali ele mostrou que veio. Parece que é mais consistência. Eu só não entendi, embora ainda esteja sob análise, né, a substituição do Moledo pelo menino esse. Especialmente no Grenal, que é um jogo crítico. Né? Não, o discurso é que é a saída de bola. Como ele segura o cabeça de área e o Musto, ele libera os laterais para dar os zagueiros para dar cobertura aos laterais, que tem que sair jogando. Então, ele está apostando no Fux, que sai melhor com a bola do que o Moledo. Esse é o ganho que ele está vendo no Moledo. Pelo menos é o que ele tem dito. Né? Agora, o Fux começou a carreira de atacante, ele era meia atacante. Depois ele foi volante e, por fim, virou zagueiro. Vai virar goleiro, não? Se mais um tempo ele vai pro jogo. Inclusive o pai dele pede que ele chute gol, que ele arrisque, que ele... E no final vai ser deu um chute no último minuto lá na Colômbia, ele chutou O senhor lembra como é que terminou o Inter lá na Colômbia? Com o D'Alessandro jogando na meia, né? E aí todo mundo participou do jogo. Que foi o único momento, uns 10 minutos, 15 minutos, que o Internacional prevaleceu. Que aí o Internacional dominou lá na frente. E por isso que eu acho que ele vai com o D'Alessandro mais avançado. Aliás, não de atacante, mas na meia, jogando na dele. E um outro companheiro pro Guerreiro. Exatamente. Um outro companheiro. Seria o Bosquila? Não, o Bosquila já está. Adiantar o Bosquila? Não, acho que não. Acho que ele coloca mais um atacante. Acho que não. Quem seria? Ou o Thiago Galhardo ou o Marcos Guilherme. Não tem muitas opções. Aí tira o Lindoso, né? Só que também aí que vai a história das pernas. Vai mexer muito, né? E aí a história da perna. Agora, naquele jogo lá em Juí contra o São Luís, que jogou esse Thiago Galhardo, é o nome? Sim. Foi o jogo que o Internacional fez mais gols, fez 4 gols lá. Foi bem no ataque internacional lá, contra o São Luís. Ele pode, jogando em casa, pode ser um pouco mais atrevido, né? Mas a tendência é que ele confirme uma formação parecida, né? Ainda com Musto, ainda com
né? Com 2 volantes e mais o Edenilson ainda abrindo pela direita. Bosquilha, que está no lugar do Patrick, que eu não sei se o Patrick volta, acho que não volta mais. Eu acho que ele tem um problema aí que ele vai ter que solucionar, tá? E eu não sei como, tá? No último programa que teve aqui, o representante colorado, que eu não me lembro o nome, estava divulgando isso e eu fiz uma pergunta para ele, tá? Eu quero dizer o seguinte, o Inter, o Cudê aposta muito no avanço dos laterais. E eu digo, mas ele tem de onde tirar os nossos laterais esse potencial, tá? E eu acho que o Cudê está pagando caro por isso, tá? O que substituiu no último jogo, esse que foi expulso, que entrou no lugar do Busto. Não, é lateral esquerdo. O Moisés. Não, que o Wendel. O Wendel jogou com o ponteiro esquerdo, aí a bola vinha pro Wendel, o que fazia? Mas com passo para trás. Mas o Wendel é isso aí. O Wendel jogou na meia, né? Abandonou aquela jogada intensa pelo lado, se banjou pro meio do campo. Se escondeu do jogo, como sempre faz. Trás, né? Agora, uma coisa é certa, né? O Inter tem intensidade, isso é inegável, com o Moisés e o Rodinei. Agora, e a qualidade? A chegada ali de fundo ao natural, tá? O Moisés fez bem isso no segundo tempo do Grenal. Sim. Né? Fez bem, jogou bem no segundo tempo, mas o Rodinei não conseguiu fazer ainda. E nem sei se vai conseguir. Eu me lembro do Rodinei fazendo isso na Ponte Preta. Mas esse é uma jogada fundamental para o Guerreiro. Porque senão ele fica isolado lá na frente, a bola não chega, não vem nem por baixo, nem por cima. Essa era a ideia. Que o lateral vira ponteio. Claro. Mais o D'Alessandro alimentando pelo meio. Mais a chegada dos meias, do Edenilson e do Patrick. Que é mais dificultado. Essa era a ideia. Né? Que os 2 zagueiros saiam e virem volantes. E ele falou isso nas primeiras entrevistas. Só que no campo não se vê isso. É muito bonito, né? Fica lá o Musto tranquilo, os 2 zagueiros saem, os laterais avançam, né? O Edenilson e o Patrick participam da triangulação, né? Só que uma coisa é fazer isso com Carpegiani e Falcão, Vacaria, Claudião, Valdomiro e Lula. É outro departamento. Como é que aquela pergunta que o Garrincha fez para o treinador... Combinaram com os russos. O papel é maravilhoso. No papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Eu vejo uma dificuldade por aí. Agora, isso exige treino, exige tempo. Não dá para cobrar uma eficiência em questão de 30 dias. Eu acho que aí, com o passar do tempo, é que vai... O senhor acha que os comentaristas é que são o problema maior? Não. Estão muito em cima, querendo o resultado imediato. O senhor, como torcedor, não quer o resultado imediato? Não, eu quero... Precisa? Eu quero o resultado imediato, claro, mas a gente tem que ter um senso de realidade. O Inter e o Corinthians são os únicos 2 do Brasil que precisavam ter resultado imediato. Os outros nem entraram em campo ainda para a Libertadores, não perderam o título estadual ainda, não começou a Copa do Brasil. Aliás, os médios da Copa do Brasil precisavam de resultado imediato também. E alguns não conseguiram. Coritiba, Sport Recife, ficaram no cavaco. Por isso Bahia. Atlético Mineiro mal na Sul-Americana, Fluminense mal na Sul-Americana. Por isso a cobrança sobre esses tem que ser menor do que sobre os outros, porque os outros estão tendo tempo para treinar. E esses não. Porque esses treinam um dia e no outro dia já estão viajando para jogar jogos importantes. Agora os outros não, os outros em tese têm uma semana toda para treinar. Aí é que tá. Todos os anos haverá esse atrelamento. Isso aí. De uma temporada a outra. Quem não fizer certinho o seu dever, vai começar mal a temporada. A questão é o seguinte... Ou quem for muito bem, por exemplo, campeão do mundo, ou o Flamengo, aí vai esticar. Acho que isso aí reabre uma discussão, o REC, tá? E talvez o Padre Chiarelli, o Paulo Rogério, possa opinar, o Padre Chiarelli, em função do seu estado na Europa, tá? É equalizar o calendário brasileiro com o europeu. Mas acontece o seguinte... Nessa intercâmbio, nessa disputa, nós ficamos para trás. Tá? Mas acontece que enquanto as instituições que organizam o futebol estiverem mais pensando nos recursos do que no próprio futebol, eles vão criando jogos e campeonatos, aí agora criar essa Supercopa
Do Brasil. Já criaram a Recopa Sul-Americana, agora vão criar a Recopa Gaúcha, que até o Renato tem. É um grande título. Então. E perdeu o outro. Então o que acontece? Acontece que eles vão inchando o calendário, não tem como. Mas eu acho que está até surgindo uma luz no fim do túnel. Eu ouvi uma matéria esses dias de que há um pré-convênio entre a Conmebol e a UEFA para troca de experiências. Né? O que significa mandar os árbitros de lá para cá, os daqui para lá, televisionamento, questões de marketing, que eles também estão muito mais avançados do que nós. Acho que já é meio caminho andado com o entendimento. Sabe? Por exemplo, data FIFA. Na Europa, data FIFA não tem jogo. Não tem jogo. É FIFA, né? É FIFA, é data das seleções. Aqui nós temos jogos. Nosso negócio aqui é jogar. É jogar. Lá é organizar. Quanto? Aqui é jogo. E tudo. Não há planejamento que funcione. Não tem. Não existe. Mas aí a realidade é outra, né? O futebol europeu, o futebol inglês é o mais rico do mundo. Aí eles jogam uma vez por semana. Você estava falando. Uma vez por semana. Então, e tá bom. Uma vez por semana e tá bom. Quer dizer, um atacante esse brasileiro aí que ganha, pelo que dizem, 1 milhão por semana. Né? Eles têm dinheiro para pagar isso, né? E nós precisamos fazer isso talvez até pela necessidade de gerar uma renda. Mas precisamos avançar também. Agora, né? eu não vejo, respondendo a tua pergunta, eu não vejo assim uma vantagem muito grande em relação a equalizar os calendários. Eu acho que, primeiro, que tem a questão do verão, né? Da cultura nossa, do período de verão, que o país praticamente para. Então, eu não vejo assim, em relação à questão das negociações de atletas, já se tem datas para adaptar esses dois sistemas tão diferentes. Essa assim. que o país para é a principal dificuldade. Eu acho que esse é o grande problema. Sabe que tem uma situação, né, Flavinho, Padre e Paulo Rogério? Todo mundo diz assim, esses cariocas são muito folgados, esses nordestinos são muito folgados. Eu não sei se tem algum estado que pare tanto em dezembro, janeiro e fevereiro como o nosso. Os caras vão para a praia na quinta-feira aqui em Atlântida, Xangri-Lá e tal. Mas já parou mais, né? Antes era tudo. Mês inteiro. Tentava fevereiro. Agora com as aulas começando dia 17, tá? Foi segunda-feira passada, tá? Houve um encolhimento, tá? O que... dentro dessa tua perspectiva é boa, tá? Mas vai perguntar para o comerciante lá do litoral se ele gosta disso. Claro que ele não gosta. Claro. O consumo que ele está perdendo, né? É imposto que ele não está entrando lá para Arroio de Sal, para Canoa, para todos. É a história do cobertor curto. Claro. É que nem convocação para o jogador para a seleção brasileira, né? O clube gosta ou não gosta? Gosta. Gosta. Exato. Aí desfalca o time numa partida importante. Eu me lembro quando o Fernando Carvalho era presidente do Internacional, nós fomos jogar uma partida contra o Atlético Mineiro. A seleção tirou o Daniel Carvalho, tirou o Nilmar, tirou uma porção. Foi contra o Corinthians. Aí, decisão da Copa do Brasil de 2009. Também. Isso é um crime, né? Daí, o Paulo Nunes, aquela vez do Grêmio, que eu vou jogar lá no Tournoi de France, em 97. O Zagallo não podia me enxergar, porque ele já sabia que eu ia perguntar do Paulo Nunes. Porque, levou o cara não jogou. E o Grêmio não pôde amistosão, né? Era um torneio amistoso. Que aquele ano era um ensaio para a Copa das Confederações. Aí vem o Tite lá falar que fala 500 coisas lá e não explica nada. Então eu acho que aí tem que entrar numa rota de, digamos assim, de uma combinação. Isso não pode continuar. Flavinho, você acha que o Matheus Henrique está meio enfeitado? Eu acho que eu gostei da atuação dele contra o Caxias. Contra o Caxias, tá? O cara pensar. Ele é diferente, isso nós já sabemos. Pensa o jogo, distribui bem, tá? Tava voltando ao time, então eu tenho que dar um desconto, tá? Agora, não é a primeira pessoa que eu ouço falar que ele deu tá? No nosso tempo eu chamava mascarada, tá? Não sei se é tanto, eu não tenho essa... eu tenho um pouquinho de receio de avançar nesse assunto, porque eu não tenho informação e posso estar sendo injusto, tá? Agora mudou muito o futebol, né? Antigamente, eu assisto aqueles programas no domingo de noite, os caras todos sabem
Boleirada, aquele do Roger também, aqueles da ESPN, eles todos recitam o time de cabeça, inclusive dos outros, dos adversários. É verdade. Tava o Muricy e o Ademir da Guia, eles estavam falando das seleções paulistas, que aí o Muricy ficou no mesmo quarto do Ademir da Guia, na década de 70. E aí um falava da escalação do time do outro, mas vocês tinham o Terto, vocês tinham o Pedro Rocha, vocês tinham... Hoje em dia, o cara já está aqui, já está pensando na Europa, com 17, 18 anos. E ganhando bem. Mas aqui. é o caso do Luan, né? O Luan passou o tempo, né? E o Grêmio não conseguiu vender. E agora eu não sei se com o Everton não vai acontecer a mesma coisa. Vender vai. Por quanto eu não sei. Eu tenho uma informação que até vou abordar com o Paulo Lúcio. Comprador para 25 milhões de euros tem. Só que o problema é que tem um pedaço do Fortaleza, um pedaço do Gilmar Veloz, um pedaço do homem do arroz, lá o Celso Rico. O Grêmio tem a maior parte, só que a maior parte do Grêmio é metade, 50%. Então o Grêmio quer vender a parte dele. Mas e quer X pela parte dele. E eles, os outros que se acertem. É muito difícil. Não fecha. O Grêmio precisa desse dinheiro. Precisa muito desse dinheiro. Eu acho que precisa. Bom, então tem que vender. Sabe o que o Grêmio fez? É que se não vender, não vai vender mais. Não, mas tem a questão da oportunidade, né? Tem que ver se a oportunidade é o momento, né? Ele já está com 24 para 25 anos, né? 23 para 24. 24 para 24. Fez agora, recentemente. Né? Já tem desvalorização. Se ele fez 24, foi agora. Já está no limite. Para a Europa já está no limite. Agora o Grêmio foi expert na condução dessas coisas nos últimos tempos. Conseguiu atrelar título, promoção de jovens e arrecadar dinheiro, e a principal, o Grêmio pagou os bancos. Para o Grêmio não voltar a dever para os bancos, o Grêmio tem que vender. Por um simples motivo. O Grêmio teve que segurar o Jeromel. O Grêmio ganhou uns 14 aumentos, mais ou menos. Toda semana tinha um time interessado. O Grêmio reforçou o elenco. Só os 3 laterais que o Grêmio trouxe, são 3 laterais de... Enterrou uma grana naquelas porcarias que veio antes, né? Mas aí se livrou. Mas enterrou a grana. Mas aí enterrou, porque está pagando o André, para o André ir pular carnaval lá junto com o Romário. Mas não pode acertar todas também, né? Não. Nós tem que ter essa... Não, mas vai capaz. Mas não pode errar tanto também, né? Não, tudo bem, mas acertar todas ninguém vai acertar. Vai atender do ponto para contratação. Mas o que eu ouvi é que o Romildo, ele não paga, ele não paga. Por favor, não é isso que eu quero dizer. Ele contrata jogador que está no mercado, não desembolsa. Não, mas o André desembolsou, o Marinho não... Essa é uma nova regra. Por isso que contratou Thiago Neves e Diego Souza. A ideia era contratar um ou outro. Não, certo, mas não por essa regra aí, ele contratou os dois. Diego Souza e o Thiago Neves. Mas não é aquele de bolsar alguns milhões para ter o vínculo do... Agora, padre, estava dizendo, ele teve que manter o Matheus Henrique, teve que manter o Everton, teve que manter o PP, teve que contratar o Tassiano e fazer contrato longo. E aí vai, tem 500 casos aí, Ferreirinha. Né? O Ferreirinha, eu tenho uma informação que vai pedir um dinheirinho bem expressivo para renovar. O Grêmio acho que vai renovar por 50, 60 mil, é de 120 para cima. Não é esse Ferreirinha que ninguém queria? Não é que ninguém queria. Queria abandonar o futebol? O Ferreirinha ele foi mal no Cianorte e mal no Aimoré, porque ele tinha fascite plantar. Olha aí. E ele foi mal lá no time do Fernando Carvalho e aqui no Aimoré. O presidente do Aimoré, sentado aqui no último programa, participou. Ele fez as revelações que... E como o Aimoré não tinha uma estrutura de departamento médico adequada, um time que sofre suas dificuldades, né? Eles não puderam dar o tratamento que o Ferreirinha acabou fazendo por conta própria, né? Segundo consta, trouxe essa informação. E aí virou esse Ferreirinha aí que está sendo objeto de... Porque o Grêmio tem dificuldades também com o fascite plantar, né? É verdade. Teve com o Luan, teve com o goleiro, o Groy, teve mais eu tenho fascite plantar. Eu também tenho. É um saco. De vez em quando dá umas ferroadas. Também, dependendo do sapato que o cara usa, dali a pouco some.
A única coisa que cura Mas o isso... nome é bonito, né? Pô, fascite. Mas vocês jogavam alguma coisa? Não, eu caminhava de pé descalço. Isso. Caminhei a vida Caminhar inteira na de pé areia, descalço, colono, né? Colono. É, isso aí. Isso aí. Mas a única coisa que cura isso, começa remediando, é a acupuntura. Nós temos o nosso querido Masato Toni aqui, um japonês com formação no Japão. Ele curou os meus 2 pés ao mesmo tempo, com a acupuntura. Eu pulei, como eu sou pobre, aquela garrafinha com água congelada e fazendo aqui no pé. Isso resolve muito. Ajuda muito. E fazendo academia. Tem um dos pés que em vez em quando ainda volta. Impressionante esse negócio, como atrapalha a vida imagina de um atleta. Né? Eu usava muito sapatênis, que é mais confortável do que sapato. E tênis não dá para usar com camisa social e tal. Fica meio... Tá na moda. Agora tá. O Caetano Veloso usa. Mas aí é o seguinte, então o tênis e o sapato mais alto, por mais duro que seja, ele não te perturba. Agora, mete um sapatênis, tu acha que tá relaxado, daqui a pouco começa a doer. E hoje o tênis é 10 vezes mais caro que o sapato. O cara usa um tênis aí, uma nota estourada, e o sapato Tem tênis que é um salário mínimo. Tem tênis que é um salário mínimo. Agora, padre, o senhor, internet sempre, né? Sim, eu escuto a Rádio Grenal direto. Porque lá nós estamos 4 horas na frente. Com quem é que o senhor bate boca lá, pai? Como? Com quem é que o senhor briga lá? Tem. No colégio nós somos mais de 100 padres brasileiros. Então tem flamenguistas, tem corintianos, gremista tem. Tem. O senhor já foi pra cima dos corintianos lá? Sim, a gente se diverte, vai. Os flamenguistas estavam no último semestre. Mas a corneta pega também, né? De volta, né? Sem dúvida. Os advogados dizem data vênia. E o senhor diz em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos em frente. É muito divertido. E a gente vê os jogos do campeonato italiano, que passa na televisão, e agora a Champions League também. Tá embaixo o futebol italiano, né? Tá em baixa. Tá em baixa, os clubes não têm mais dinheiro para investir o que tinham. Não tem mais dinheiro para investir. Os donos desapareceram? A seleção italiana está deplorável. Eles fizeram agora uma rejuvenização. Quer dizer, pegaram só jogadores novos, até os comentaristas estavam criticando que isso não vai dar, não vai para frente, né? Mas tá ganhando. Agora esse ano tem a Eurocopa, né? Mas já é ou é classificatória? Não, eles estão se classificando em junho. A Eurocopa é interessante porque é uma medição, né? É uma mini-copa. É mini-copa. Agora, teste de conhecimento, Flávio. Quem foi que fez a rejuvenilização no Inter? Foi o Luiz Fernando, o pai do Zac. Não. Foi o pai? Não. Alexandre Zac. Não, foi antes. Um colega nosso, jornalista. O Antônio Carlos Ribeiro? Não. O Antônio Carlos Mendes Ribeiro? Manuel Braga Gastal. Manuel Braga Gastal. Olha, eu acho que foi eu tenho certeza. Eu acho que foi 70? Não, 62. 68. Não. 68 já estava afirmado o novo time. 66, Chorinho. E no Grêmio, quem fez? O Grêmio não teve uma adjetivação de rejuvenilização. Mas o Grêmio ganhou 12 em 13. Entrou em 4º lugar naquele campeonato. É que você tem 4º lugar, né? 4º, né? O Inter? Ficou, acho que o Foguinho? Não, o Foguinho foi depois, não. Não, o Foguinho treinou 2 vezes o Grêmio, né? Eu acho não, mas no Inter. Aqueles 4-0 que o... o 4-0 foi com o Foguinho. E era o final desse... Não, mas aí já estava começando... Já era outra. Já era outra era. Então tu está atribuindo ao Em 68 foi o Foguinho, o técnico, que tomou 4-0 do Grêmio. Sim, eu lembro, mas eu pensei que ele tivesse tomado esses 4-0 por causa que o time era... mas atrasou um pouco o processo. Tem razão. Aí a renovação do time não era boa. Aí tomou em uma tamancada de 67, o Grêmio ganhou 12 em 13, né? Pois então tu atribuis essa renovação do Internacional àquela octa do Grêmio. Porque o Grêmio não foi... Não, mas o Inter fez a rejuvenilização porque o Grêmio já estava ganhando. Também. O Inter só tinha ganho em 61 ou 62, né? E quebrou, o Grêmio foi hepta. Com Sérgio Moacir Torres. O Grêmio foi hexa. Não, hepta, em 68. Em 69 o Inter ganhou. Não, aí sim. Mas o Grêmio foi hexa e depois aí quebrou.
Aí depois foi hepta. Isso. E aí o Inter, meio que desesperado, fez a rejuvenilização. Olha, eu vou pesquisar. Eu tô sem meu telefone. Eu já era aqui. nascido. Mas pode olhar. Aqui, o Bruno, pode olhar aí. A palavra rejuvenilização no Internacional foi com o Manuel Braga Gastão. Se eu não me engano, foi 65. 64, 65. Pode ser. Mas aí era aquele time e os jogadores eram bons. E nós quase fizemos o bi-hepta e perdemos para o Novo Hamburgo, né? Inacreditável. Não, o presidente Marcelo ali ficou muito chateado. Era bi-hepta. E aí podia ir para a Deca. Podia continuar, né? Mas em todo caso perdemos aquele nos pênaltis. Bom, faz parte. Não, mas mas pior foi perder para um time de azul, né? Time de azul. Sabe que a história de Octa e perdeu quando podia ser Enia, né? 77. O que o Grêmio fez? Fez o contrário. O Grêmio pegou os veteranos. Pegou os veteranos. Corbo, Eurico, Oberdan, Tieta, Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu, Yura, Tarcísio, André. Vitor Hugo que era nosso, né? Vitor Hugo era o quarto volante do Internacional. Foi pra mim. Jogou no Coritiba. Sabe que eu me lembrei quando o Diego Souza fez esse gol agora. Eu me lembrei Dario. que naquele ano nós ganhamos um Grenal também no Estádio Olímpico. Aos 45, Dario fez o gol. E o Inter foi campeão daquele turno, foi campeão do primeiro turno, o Inter naquela vez, 77. Depois o Grêmio ganhou os outros 2 turnos e foi campeão. Já que estamos na hora da saudade, você citar esse jogador Vitor Hugo, cujo grande mérito da carreira foi ter marcado Maradona quando jogava ainda no Argentino Júnior. O Argentino Júnior veio a Porto Alegre, e o Maradona já estava numa coisa. E eu não me lembro nem quem era, acho que era o Tele. Isso, eu não lembrava que era o Vitor Hugo. O treinador, eu não me lembro quem era, não sei se era o Tele, acho que não, porque talvez fosse o Espinosa, tá? Grudou Fantoni. Talvez até fosse. O Fantoni foi em 79. E aí o Vitor Hugo não estava mais. Botou o Vitor Hugo a marcar o Maradona, tá? E o Maradona não fez nada, porque o Vitor Hugo era um carrapato, né? Porque 78 ainda foi o Tele. Eu acho que era o Tele. 78 foi o Tele. Não, o Fantoni, eu vou lhe dizer qual é o caso. O Fantoni foi o seguinte, era o famoso Jurandir marcando o Falcão. Isso, 79. Alguém soprou pro Tio Fantoni, tu era repórter na época? Turminha. Não era repórter. Ele ficava no banco de reserva lá conversando com o pessoal e o jogo lá andando, né? E alguém assoprou para ele que tinham que neutralizar o Falcão. E que o cara para fazer isso era o Jurandir, que era menorzinho que eu. Falecido Jurandir. Menor que eu. E o tio Fantoni fez isso e acabou ganhando o jogo, rapaz. E tu sabe da história do Grenal de 2-1, que ele ganhou do Internacional? Não. Ele saiu no meio do jogo e foi embora, né? Foi para Bahia. O tio Fantoni? Tava 2-0 pro Grêmio. Lembra? 2-0 pro Grêmio. Aí voltou, reuniu o grupo na segunda-feira ou terça, deu uma mijada. Bastou eu sair para vocês tomarem um gol do Internacional, mas nós ganhamos, titio. Mas não podia tomar o gol. Tio Fantoni. Vamos jogar em Santa Borja. Santa Borja. Em 76, o técnico dele foi Foguinho e o Tele no final do ano. Sim. Sabe quem era o preparador físico do Foguinho? O Iton Fritz? Até pode ser o Iton Fritz, mas o auxiliar do Iton, trabalhava junto, Adalberto Aquino. Adalberto Aquino, claro. E tu sabe o que o Adalberto Aquino fez, né? Deu uma bocha no José Luiz Barreto. É verdade. Que hora da saudade, hein? Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. Vamos juntos até as 8h30 da noite. Amanhã, essa hora, o Beira-Rio já estará com grande público para o jogo do Internacional contra o Tolima. Jogo que o Inter tem que ganhar, que seja um gol de diferença, 2 gols, 3 gols, não interessa, porque empate de 0-0 já força a cobrança dos tiros livres da marca penal, ou então 1-1, 2-2, 3-3 da Tolima. Então, é um jogo de risco, como disse o Rodrigo Caetano, ontem à noite mesmo aqui no nosso Cadeira Cativa. Então, o Rodrigo Caetano, que é um alto dirigente do Internacional, tem preocupação com esse tipo de resultado. Porque contra a Universidade do Chile, mesmo que o Internacional tenha ganho e
Quem olha assim, 2-0, 2-0. O Bosquilha roubou uma bola no último lance de ataque do primeiro tempo do Internacional e fez 1-0. Porque se termina 0-0 o jogo, poderia engrossar. E tava difícil, velho. Já não conseguia jogar o natural e fez esse gol. Mas volto a dizer, ó, o grande adversário do Inter é o Inter. É o Inter. Porque a Laú é fraquinho, né? Tolima, Laú. Laú não. A Laú também era. Não, é que ele está falando do jogo da Laú. Tá. Não, e numa crise política lá, crise de... Não, o Chile está bem complicado. Agora eu estava vendo ontem na televisão, estavam umas manifestações e conflitos. Eles estão usando bastante o futebol, né? Tem gente que vai no futebol porque ele consegue se esconder. Que aí fica um aglomerado maior de gente, né? E aproveitar aquele dia para tocar fogo no estádio. Pois eu acho e que ninguém bota com eles, né? Você viu o que aquele cara da Barra de Ferro fez? Ele ficou perto e a polícia não podia. Ele avançava e recuava, porque daí estava toda aquela tela em cima e jogando pedras na polícia. Bola de gude e pedra. Agora é interessante. Aí a polícia não podia avançar, ele avançava com a diferença entre essas manifestações do Chile e as que nós tivemos aqui em 2013, tá? Essas aqui eram essencialmente políticas. As de lá tem esse viés do esporte, tá? E pegou pesado, e por isso está acontecendo isso. E ainda se agravou pela morte daquele torcedor do Colo-Colo. Tá? Que parece que foi imprudência da polícia. A polícia não deu muita bola para aquilo e acabou atropelando o cara. Não de propósito, mas parece que os carabineiros lá têm mão pesada, né? Tá? Eles têm horror dos carabineiros lá. Os carabineiros. Eles vão para cima. Mas o clima já está conflagrado, né? E aí acontece um incidente desse envolvendo a força policial e um jogador, né? Torcedor. Torcedor. E muito provavelmente Colo-Colo. Quem lidera esses movimentos estava esperando o Marte, né? A polícia deu de mão beijada, né? Esperando o Marte, é verdade. Agora as autoridades ali, elas têm que tomar uma atitude, no meu entender, segura. E me parece que a Conmebol, ela muitas vezes... É isso aí. Lava as mãos. Ela fecha os olhos. Ela não foi nada, não deu nada. O Chile é muito importante para nós. Não, tem que... Fazendo um paralelo. Aquele jogador do Grêmio que fez o gol e foi lá comemorar lá no Taça São Paulo, né? O que aquilo é de importante? O cara vai lá comemorar, não prejudicou ninguém, né? E aí o juiz pune. Ontem, por exemplo, domingo teve um jogo lá do Santo André, em São Paulo, que o jogador foi lá e entrou quase dentro do... Quase foi enforcado, o cara deu uma gravata nele para comemorar. O árbitro... Então, essas coisas, às vezes, a gente vê... diante de uns, um rigorismo, e diante de outros, uma benevolência. Eu vou trazer uma outra questão que é paralela a essa, que também está causando muito estranhamento, que é a punição que os jogadores, e às vezes envolve brasileiros, estão sofrendo quando são hostilizados e racialmente na Europa. E aí o juiz pune a vítima, né? Sim. Mas é uma coisa que não dá para entender. Não, há poucos dias foi um jogador do Porto contra o Guimarães, né? Agora tem uma outra coisa que eu não entendo, eu não sou jurista, mas eu não entendo. O jogador do Internacional foi expulso no Grenal. Musto. Tá. Foi feito o julgamento, ele foi absolvido. Sim, porque era só a segunda amarela. Sim, e agora ele vai ter que cumprir a automática, não pode jogar o primeiro jogo. Quer dizer, se ele já foi absolvido, por que ele tem que, quando não tem ainda o julgamento, ok, tudo bem, a automática se compreende. Mas uma vez que tu já estás absolvido... Ele não pode jogar com o Caxias. Não pode jogar com o Caxias. Porque o terceiro cartão amarelo tem um jogo porque cumpre automático. É automático, é obrigatoriedade de cumprir automático. Na verdade, o vermelho tem que cumprir o jogo. Eu falei bobagem, terceiro cartão amarelo. É a mesma coisa que fosse o terceiro. Claro, vermelho. Mas é difícil de entender. É difícil de entender. Tem lógica, né? Se não tem o julgamento, ok, cumpre-se. Sim, porque ele já foi punido no jogo, né? Podia ser para o próximo jogo, já que houve o julgamento. Agora, olhando num segundo
grande parte dos comentaristas, pode ser que ajeite o time do Internacional, né? Eu aquele dia arrisquei no intervalo. O time do Inter com a expulsão... Está te provocando. Não, padre, mas ele tá me dando chance de eu falar. No intervalo do jogo, levantando a bola. o padre viu, o padre me escuta lá, ouviu o que eu falei e até me mandou uma mensagem. Eu disse, vai melhorar o time do Internacional, não se preocupe. Porque do jeito que estava o Internacional atrapalhado, não tinha como piorar. Então não é. Não, mas teve um ainda brinquei, eu não sou rec de nada, mas vai melhorar o time do Inter. Tem um outro elemento que às vezes a gente não se dá conta. O adversário, o Grêmio, ele fica na obriga de jogar. Não, o Renato... Facilitou, acabou com o meio-campo do Grêmio. Não, ele terminou com o meio-campo. Ele tirou o Maicon, porque o Renato está com ideia fixa. Quem tem cartão amarelo tem que ser substituído porque o árbitro gaúcho compensa. E no Grenal ele tinha certeza que o Maicon ia ser expulso depois daquela falta que ele fez. Poderia ter sido expulso. Ele poderia. E o Renato viu ali a gravidade da falta que ele fez. Na primeira o Jean-Pierre vai botar ele para rua. Tirou o Maicon. Só que daí ele podia ter colocado o Darlan. Mas ele colocou o Thiago Neves. Que aí a gente viu que ele não tinha condições. Que nós não sabemos em que condições está o Thiago Neves, que é tudo treino secreto. Tá? Agora domingo achei que... Mas vem cá, nós vimos o Thiago Neves jogar no Cruzeiro, né? Maleixo. Nos últimos tempos também. Não, mas o Internacional estava com um a menos. Ele tirou um marcador e botou Mas depois tirou outro marcador. Sim, mas daí ele botou o PP. Mas daí ele perdeu o espaço que ele tinha conquistado no primeiro tempo. Ele deu muita sorte, porque o gol que tinha que sair no final era do Inter e não do Grêmio. E aí ele achou que foi porque ele botou todo mundo para cima do Internacional, não? Agora, a gente tem que convir que ele tem defesa estrela. Que consagrou o Vanderlei, né? Ele tem estrela. O Vanderlei se recuperou com aquela defesa ali. Ele tem estrela, não. Tem estrela, claro. O Renato bota um jogador, ele vai lá e faz o gol. Todo mundo diz, mas meu Deus, vai botar esse cara, ele vai lá e faz o gol. Ele tem estrela. Isso a gente tem que convir. Mesmo nós, torcendo contra, temos que convir. E outra coisa boa que aconteceu para o Grêmio nessa arrancada do ano foi encontrar um centroavante. Não era a peça melhor que podia, né? O Grêmio chegou a pensar no Calheri, que seria muito melhor, né? O Calheri me lembra muito o Nilmar, né? Ninguém consegue parar e tal, um jogador que faz gols e tal. Mas de repente veio o Diego Souza. Eu acho que veio bem, está fazendo gol. Eu acho ainda prematuro. Eu acho prematuro chegar a essa conclusão já, de encontrou. Mas melhor que o André. Me chamou a atenção o seguinte, melhor que o Luciano. Os gols que ele faz, ele está sempre muito bem colocado. Mesmo gol contra o Aimoré. Ele usa muito bem o corpo. Mesmo gol contra o Aimoré, ele estava ali na posição onde tinha que estar. Bom, mas ele tem um corpão enorme também, né? Sim. Ele tem que usar o corpo. Ele está perdendo gols. Ontem ele perdeu, sábado, melhor dizendo, ele perdeu um gol contra o Caxias inacreditável. Aquele dos 15 minutos iniciais ele tinha que dar por cima, mas aquilo ele não sabe fazer. Até sabe, mas não é mais do jeito dele jogar. Mas já chegou meio também, né? Já chegou lá no finalzinho. Né? Mas aquela bola ali ele chutou indefensável, né? Na verdade foi estrela do goleiro do Caxias. A estrela, só a estrela. Ele caiu e ali bateu. É gol. Aquilo ali é gol. É gol ou por um lado ou por outro, ou por cima. Mas em contrapartida também, o Caxias, no lance imediatamente anterior ao gol, a defesa do goleiro do Grêmio foi espetacular. Lá Marcelo Gross ali, né? Porque ele estava indo para um lado e pegou com a outra mão. Pegou com a outra mão. Aquilo ali é dificílimo. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, já projetando o jogo do Internacional amanhã, 9h30 da noite, portanto, nesse horário já estará repleto o Beira-Rio, projetando o jogo do Grêmio contra o Juventude, um jogo já de algum risco, porque depois o Grêmio joga imediatamente contra o América em Cali, então já se fala, Flavinho, que o Grêmio vai com um time misto contra o Juventude, mas um misto que vai ter o Jeromel, né, porque está voltando, e um misto que vai ter outros jogadores que tem que aparecer aí, Orejuela, Caio Henrique vai jogar na lateral esquerda. Vai estrear finalmente. Vai ser um misto bem interessante. Sim, mas está pegando os pedaços. Mas eu não tô muito de acordo com essa análise que
estão fazendo de que o segundo turno vai ser muito difícil para Grêmio Internacional por causa tem um jogo a mais. Da Libertadores. Eu não vejo assim, Eu acho que Grêmio Internacional vão passar, talvez com alguma dificuldade. Mas como o senhor disse, padre, nós comentaristas gostamos de um drama. Sim, evidente. Se não tiver drama, não tem graça. É evidente, eu acho o Grêmio não ia para a segunda divisão em 2018 e não foi campeão? Né? O Grêmio estava quase zerado na tabela, tinha 1 ponto. Quando é que é a estreia de Grêmio e Inter na Libertadores? O Grêmio já é a semana que vem. Né? Na outra semana, semana depois do jogo contra o Juventude. E o Internacional, a segunda fase também é. Eu acho que só joga contra a Universidade Católica. Eu acho que é já na quarta-feira. E é fora ou... Desculpa a ignorância. O Inter com a Universidade, acho que é fora, sim. Não, eu acho que se o Grêmio é fora, o Inter é aqui. Eu já confirmo isso aí também. Se o Grêmio vai jogar em Cali, o Inter é em Porto Alegre. O Grêmio é Cali, tá? Isso eu tenho essa informação. O Inter é que depois do Inter sai. O Grêmio é terça fora. E o Inter, quarta, contra a Universidade Católica. Agora já confirmo isso em casa. Sim. O EFOR me falhou a memória aí. Porque com esse negócio de ir acompanhando fase a fase. Porque é espelhado, né? Não é essa relação, que não são do mesmo país. Casualmente, esse é do mesmo país, né? Não, é em casa o Internacional contra a Universidade Católica, quarta-feira, da outra semana. E o Grenal, que é a segunda fase. Definido, não dá para espelhar, né? Viu, Flavinho? E o Grenal, que é a segunda rodada de Grêmio de Internacional na Libertadores, na Arena. O primeiro. E o segundo em casa. Se o Inter classificar. Não, mas isso aí nós vamos tranquilo. Um pouquinho de nervosismo, mas tranquilo, vamos lá. Segundo o Flávio, já disse que é barbada, que Tolima não existe. Barbadinho. Eu volto a dizer, Padre, tá? O adversário do Inter é o Inter. Tá? Como foi lá em Ibagué, como é o nome da cidade? Ibagué. E está com 2 cartões, um busto também. Está sempre pendurado. Apesar do otimismo do Flávio, as orações ajudam. Não tem problema. Vai rezar no avião, Padre? Vou rezar no avião, sim, mas eu já vou estar chegando. Já vai estar chegando. Eu devo chegar em Roma. Reza antes e reza depois. Eu devo chegar em Roma quarta-feira, amanhã, né? Sim. Eu devo chegar amanhã por umas 16 horas de Roma. Então tá tranquilo. Aí não, mas meio-dia aqui. Já voltamos. Você que está com dificuldades para enxergando mal, as letras estão embaralhadas, está com dor de cabeça, é o feirão de óculos da Óticas Viver. Faça seu óculos e ganhe a armação, isso mesmo. Você não vai pagar nada, nadinha pela armação. E um detalhe, quem vai escolher a armação é você. Olha, Barbada, armação de presente e quem escolhe qual vai ficar melhor é você. Além de não pagar a armação, a sua idade é o seu desconto nas lentes. Se tiver 40 anos, R$40. 60 anos, R$60 de desconto. Tu vai escolher qualquer armação da Ótica sem pagar nada. Mas é R$40 ou 40%? Não, Padre, o senhor já está querendo barganhar aí. É R$40. E ainda, então, a idade é o desconto nas lentes. R$40. 40 anos, R$40. 60. Tá? Corra, ligue agora, 30 85 77 20. Ligando agora, sendo um dos 30 primeiros, além de todas essas vantagens, você vai ganhar um lindo óculos de sol. Pode fazer em 10 vezes sem juros, pelo preço à vista, 30 85 77 20. O pessoal liga de volta para você. Feirão da Óticas Viver, está esperando o quê? A armação não paga, a idade vale desconto. Vai ganhar um lindo óculos de sol. Corra, ligue, 30 85 77 20. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize e o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. Ainda tem 5 mil num sorteio e mais um carro zero esperando. Se gasta 20 mil lá, R$20 na perfumaria, pode ganhar R$5.000 ou um carro zero. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378.
Feirão de tintas FAC. Preço à vista em 10 vezes sem juros nos principais cartões. Mais de 10 mil cores nas marcas Killing, Renner, Souvenir, Montana, Hidronorte, entre outras. FAC, materiais de construção. Conheça a loja na Avenida Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho, em Canoas. Telefone 3415-6100. E vamos para o Paraíso. Praia à moda antiga. Pode deixar a porta aberta, é amigo dos vizinhos, vai jogar aquela canastra, vai passear com tranquilidade com o seu cão, a passarela para a praia, tudo lá na Praia Lagoa Cortada, no balneário de Gaivota, Santa Catarina. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Praia Lagoa Cortada, lá em Santa Catarina, aquele mar maravilhoso. Bom, em termos de contratações... Eu recomendo. Comprei muito material nessa loja Intershop ali da rodoviária. Ah, entrego em casa? Não, muito bom, recomendo. Tá aí o telefone 3225-2378. Falar em material, que camisa bonita tua, Reca. Onde é que tu comprou essa camisa? Elegantésimo, né? Tá de sacanagem? Não, tua tá bonita mesmo. Olha no vídeo, rapaz. É uma camisa que marca, né? Agora, contratações, vocês fariam mais alguma para a Grêmio Internacional? O Internacional ainda precisa ali do tal armador, né? Mas que ainda não foi encontrado. O centroavante agora foi contratado. Esse aí. Tá vendo aí? O gol ele tem feito, né? Então, creio que mais. Apesar de que o Internacional, como clube grande, tem que estar sempre aberto a contratações. Mas talvez um armador típico, né, para atuar ali quando o D'Alessandro não tiver condições. Creio que seja o próximo objetivo, inclusive, do Internacional. O Grêmio não estava atrás daquele jogador, Rodrigo... Eu vi o Rafael Carioca? Não, tem um outro aí, México, um né? outro jogador. Está no México, né? É. Não, mas tem um outro jogador que eu acho que foi até da seleção brasileira que o Grêmio. Não me lembro o nome. E qual era a posição? É meia pra frente. Eles adoram um volante, né? Não, volante. O Rafael Carioca. Renato Augusto é o Corinthians que está trazendo. Não, eu não sei. Eu li não me lembro o nome. O Paulinho e o Renato Augusto, o Corinthians estaria contratando. Como é difícil encontrar assim como foi difícil encontrar um substituto para o Figueroa, né? Como é difícil encontrar alguém para substituir o D'Alessandro, né? Ainda que ele conviva com a gente e vai conviver um bom tempo, mas se tem muita dificuldade de encontrar alguém que possa ao menos fazer... Chame a responsabilidade. Agora, o D'Alessandro até está em outra função já, né? E eu achei uma super dentro do Internacional a contratação desse jogador, o Bosquilha. Eu, pelo menos, às vezes que vi jogar agora, eu gostei. Ele é um jogador que arrisca o chute, né? Gostei. O Internacional tinha muito pouco disso. Ele não é tão armador, né? Ele é mais... Ele se apresenta mais à frente, né? Ele é mais terminal, digamos assim, do que propriamente um armador, né? Mas promete. Eu gostei. Laterais, vocês acham que tem que contratar mais? Eu acho que... Não, o Grêmio está bem. Está bem servido. No Internacional tem só o Heitor. O Eric Orejuela aí, que nem estreou ainda, é um tremendo jogador de futebol. Orejuela. Ele marcou o Neymar nos jogos da seleção olímpica, se não me engano. Ele acabou com o Neymar. É um cara forte, marcador.
Enfrenta o choque. E outra coisa que eu gostei nele no Cruzeiro é o seguinte: o Cruzeiro caindo dos pedaços, já estava indo para a segunda divisão e ele estava sempre com a bola, sempre se apresentando para o jogo. Isso aí me marcou muito na época. Pô, mas esse cara quer jogar, os outros não querem jogo. Comprometido, né? Comprometido. Isso é bom. Comprometido até o fim. Padre, boa viagem. Eu sei que o senhor vai voando. Daqui a pouco eu vou pegar o voo. Quero amanhã chegar. Vai de primeira classe? Não. Calma. Mais um pouquinho, mais um pouco. Mais um pouco. Valeu, obrigado, Paulo Roberto. Obrigado, meu. Obrigado, Flavinho. Abraço. Até amanhã.